A Bíblia está cheia de fatos científicos surpreendentes que vão explodir sua mente. Você confia na Bíblia? Você acredita que é a palavra de Deus? Mas há uma maneira científica que você sabe que pode confiar nisso. Você sabe o que é isso? A Bíblia está cheia de profecias e fatos científicos. Você sabe que a Bíblia tem fatos científicos escritos milhares de anos antes que o homem os descobrisse. Os princípios da oceanografia, o ciclo hidrológico. A Bíblia menciona aqueles antes que o homem os descobrisse e fala da flutuação livre e do espaço da Terra. Diz que a Terra paira sobre o nada. A Terra paira sobre o nada. A Bíblia diz que fala do círculo da Terra, a Terra sendo esférica, que mostra a impressão digital de Deus em todas as suas palavras. Mostra que você pode confiar porque só Deus conhece o futuro. E só Deus conhece os fatos científicos. Mas vamos lá. Aqui estão 20 desses sopradores de mente. Número 1. A Bíblia e seu flutuador livre no espaço. Em uma época em que alguns acreditavam que a Terra estava nas costas de um grande animal, 1500 a.C., a Bíblia falava do flutuador livre da Terra e da citação do espaço. Ela pendura a Terra no nada. A ciência não descobriu que a Terra está pendurada no nada até 1650. Em Jó 26:7 está escrito: Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Este versículo é frequentemente citado para demonstrar que a Bíblia, já naquela época, parecia sugerir que a Terra estava suspensa no espaço, algo que só viria a ser comprovado pela ciência muitos séculos depois. A ideia de que a Terra está suspensa no espaço e flutua no nada foi confirmada muito mais tarde pela ciência moderna. A astronomia, por exemplo, tem mostrado que a Terra orbita o Sol, que por sua vez é parte de um sistema solar que flutua no espaço. A ideia de um flutuador livre foi claramente estabelecida por cientistas a partir do século XVI e XVII, com contribuições-chave de figuras como este versículo é frequentemente citado para demonstrar que a Bíblia, já naquela época, parecia sugerir que a Terra estava suspensa no espaço, algo que só viria a ser comprovado pela ciência muitos séculos depois. Nicolau Copérnico propôs que a Terra gira ao redor do Sol, desafiando a visão geocêntrica predominante na época. Galileu Galilei utilizou o telescópio para apoiar a teoria heliocêntrica de Copérnico, observando luas de Júpiter que demonstraram que a Terra não era o centro do universo. Isaac Newton, formulação da lei da gravitação universal, que ajudou a explicar como a Terra é mantida em órbita no espaço. Somente no século XVII, após observações e descobertas como essas, a ideia de que a Terra estava flutuando no espaço e não sendo sustentada por algo físico, como um animal ou um pilar, foi solidamente estabelecida. Número 2. As Escrituras falam de uma estrutura invisível. Apenas nos últimos anos, a ciência descobriu que tudo o que vemos é composto de coisas que não podemos ver, átomos invisíveis. Em Hebreus 11, versículo 3, escrito há 2000 anos, as Escrituras nos dizem que as coisas que são vistas não eram feitas de coisas que são visíveis. O conceito bíblico de uma estrutura invisível também é refletido em outras passagens das Escrituras, que falam sobre a criação, a ordem do cosmos e a interação entre o mundo visível e invisível. Colossenses 1, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Neste versículo, o apóstolo Paulo se refere tanto ao mundo visível quanto ao invisível, afirmando que tudo é sustentado por Deus. O invisível pode se referir tanto ao mundo espiritual quanto à realidade subatômica que ainda estava oculta aos olhos humanos na época. 2 Coríntios 4, 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê.
pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aqui, Paulo distingue entre o mundo físico visível e o espiritual invisível, apontando que a realidade mais profunda e duradoura está além do que nossos olhos podem perceber. Essa passagem pode ser vista como uma metáfora para a compreensão moderna da física, onde o invisível, como as forças fundamentais e as partículas subatômicas, sustenta e dá forma ao visível. A ciência só começou a entender que a matéria visível não é composta de substâncias visíveis por volta do século XVII, com o desenvolvimento da teoria atômica. Porém, o conceito bíblico de uma estrutura invisível que sustenta o mundo visível já estava presente em textos antigos, como em Hebreus 11, 3, que data de aproximadamente 2000 anos atrás. Essa antecipação de conceitos científicos na Bíblia é notável. Embora a explicação científica de como o universo foi criado tenha evoluído significativamente ao longo dos séculos, as Escrituras, especialmente em livros como Hebreus, já transmitiam uma percepção de que as coisas visíveis têm uma origem em algo além da percepção sensorial imediata. O versículo de Hebreus 11, 3 nos ensina que o universo visível é o resultado de algo invisível, uma realidade que só foi plenamente entendida pela ciência muito tempo depois. Essa estrutura invisível, composta por átomos, partículas subatômicas e forças que regem o universo, é uma realidade fundamental para a existência de tudo o que podemos ver. A Bíblia, de forma notável, já apontava para essa verdade, oferecendo um vislumbre da profundidade da criação, que agora podemos começar a entender através dos avanços científicos modernos. Fala sério, né? A Bíblia está muito à frente da ciência. Vamos continuar, porque os tópicos abaixo vão te deixar de boca aberta. Número 3. A Bíblia e a ciência da oceanografia. Matthew Murray, nascido em 1803, é considerado o pai da oceanografia. Ele notou a expressão poderes do mar no Salmo 8, versículo 8, escrito há 2800 anos, e disse: "Se Deus disser que há caminhos no mar, eu vou encontrá-los." Murray então aceitou a palavra de Deus e foi procurar esses caminhos. Estamos em dívida com sua descoberta das correntes continentais quentes e frias. Seu livro vital sobre oceanografia ainda está sendo impresso hoje. Número 4. E no tempo que estamos vivendo, acho que essa é a mais bizarra: a Bíblia e as ondas de rádio. Deus fez uma pergunta muito estranha a Jó, em 1500 a.C. Ele perguntou: "Você pode enviar relâmpagos para que eles possam ir e dizer a você: 'Aqui estamos'?" Isso parece ser uma afirmação cientificamente ridícula de que a luz pode ser enviada e depois se manifestar na fala. Mas você sabia que toda a radiação magnética elétrica, de ondas de rádio a raios-x, viaja na velocidade da luz? É por isso que você pode ter uma comunicação sem fio instantânea com alguém do outro lado do mundo. O fato de que a luz poderia ser enviada e depois se manifestar na fala não foi descoberto pela ciência até 1864. Inacreditável, não é mesmo? Número 5. A Bíblia e a entropia. 3 lugares diferentes na Bíblia indicam que a Terra está se desgastando como uma roupa. Isso é o que a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia crescente, afirma, que em todos os processos físicos, todo sistema ordenado ao longo do tempo tende a se tornar mais desordenado. Isso não foi descoberto pela ciência até recentemente, mas a Bíblia afirma isso em termos concisos. Número 6. Quase 3.000 anos atrás, o livro de Jó, em Jó 38, 22, fez a pergunta: "Você entrou nos tesouros da neve?" Não foi até o advento do microscópio que entendemos que cada floco de neve é único e bonito. Número 7. Câmeras modernas do fundo do mar descobriram fontes incríveis no fundo do oceano. Essas grandes fontes de água liberam grandes quantidades de água superaquecida, rica em minerais. A Bíblia,
No livro de Jó, capítulo 38, versículo 16, escrito há quase 3.000 anos, fala das nascentes do mar. Número 8. Você sabia que a Bíblia fala de um animal enorme que parece ser o dinossauro? Aqui estão todas as características dadas deste enorme animal. Era a maior de todas as criaturas que Deus havia feito. Era herbívoro, tinha uma força tremenda em seus quadris e uma cauda como uma grande árvore. Tinha ossos fortes como bronze e ferro. Vivia entre as árvores, bebia grandes quantidades de água e não era perturbado por um rio caudaloso. Isso está escrito no livro de Jó, capítulo 40, versículos 15 a 24, escrito há quase 3.000 anos antes de Cristo. Número 9. A Bíblia instrui que bebês do sexo masculino devem ser circuncidados no 8º dia, de acordo com Gênesis 17, versículo 12. A ciência médica descobriu agora que este é o dia em que o fator de coagulação no sangue está no seu ponto mais alto. Ele atinge seu pico no 8º dia e depois cai. A ciência médica também descobriu que é quando o sistema imunológico do corpo humano está no auge. Número 10. A ciência moderna passou a entender que existe uma forte relação entre a saúde mental e física de uma pessoa. A Bíblia revelou isso a nós, com declarações e outras escritas por volta de 950 a.C. Provérbios 14:30. Um som duro é a vida para o corpo, mas a inveja é podridão até os ossos. Provérbios 15:30. A luz dos olhos alegra o coração e um bom relatório torna os ossos saudáveis. Esses e muitos outros fatos surpreendentes estão em um livro que escrevi, chamado Fatos Científicos na Bíblia. E a propósito, estamos distribuindo centenas de milhares de cópias de outro emocionante livro evangelístico, totalmente gratuito e sem custo para envio. Saiba mais no final deste vídeo. Número 11. Muito antes de a ciência médica descobrir a importância de colocar em quarentena pessoas com doenças infecciosas, a Bíblia instruiu, em 1655-490 a.C., as Escrituras dizem ao povo de Israel o que fazer. Se alguém tiver uma doença de pele, como lepra, ele é impuro. Ele deve morar sozinho, fora do acampamento. Sua habitação deve ser. Levítico 13:46. Leis de quarentena não foram instigadas pelo homem moderno até o século XVII. Número 12. A ciência expressa o universo em 5 termos: tempo, espaço, matéria, poder e movimento. Gênesis 1:1-2 revelou perfeitamente tais verdades aos hebreus, lá em 1450 a.C. Cita: no início dos tempos, Deus criou o poder, os céus, espaço e a terra, matéria. O Espírito de Deus pairava sobre o movimento sobre a face das águas. Número 13. As plantas precisam de luz solar, água e minerais para crescer e produzir sua própria energia e alimento. Se as plantas não recebem luz solar e ainda têm água e minerais, elas não podem produzir clorofila, elas morrerão. É interessante notar, portanto, a ordem cronológica da criação de Gênesis. Deus criou a luz primeiro, Gênesis 1:3, e então ele criou a água, versículo 6, e depois o solo, versículo 9. E então ele criou a planta, vida, versículo 11. Número 14. As Escrituras nos dizem que a segunda vinda de Jesus Cristo, que acontecerá na velocidade da luz, de acordo com Lucas 17:24, ocorrerá enquanto alguns estão dormindo à noite e outros estão trabalhando em atividades diurnas no campo. Esta é uma indicação clara de uma terra girando dia e noite ao mesmo tempo. A ciência não descobriu isso até o século XV. Ou seja, enquanto aqui no Brasil pode estar de dia, no Japão, a volta de Cristo pode ser à noite. Uau, número 15. E por falar do Sol, o salmista escreveu 800 anos antes de Cristo. Disse que seu nascer é de uma extremidade do céu e um circuito para a outra extremidade, e não há nada escondido de seu calor. Salmo 19:6.
Por muitos anos, os críticos zombaram desse versículo, alegando que ele ensinava a doutrina do geocentrismo, que como o Sol gira em torno da Terra. Os cientistas da época pensavam que o Sol era estacionário. No entanto, tem sido descoberto nos últimos anos que o Sol está, de fato, se movendo pelo espaço a aproximadamente 600 mil quilômetros por hora. Está viajando pelos céus e tem um circuito, assim como a Bíblia diz. Número 16. Pelo menos 7 vezes nas Escrituras, somos informados de que Deus estende os céus como uma cortina. Isaías 40, 22. E não foi até a década de 1920 que os astrônomos observaram evidências de que as galáxias estão se afastando umas das outras, indicando que todo o universo está se expandindo ou se estendendo. Um fato que a Bíblia falou milhares de anos antes. Número 17. Em Jeremias 33, 22, a Bíblia afirma que cita: "O exército do céu não pode ser contado, nem a areia do mar medida." Quando foi escrito há 2.500 anos, ninguém sabia quão vastas eram as estrelas, pois menos de 1.100 eram visíveis. Agora sabemos que existem bilhões de estrelas e que não podem ser numeradas. Número 18. Deus criou as luzes nos céus, citação para sinais e estações e para dias e anos, de acordo com Gênesis 1, 14. Através das maravilhas da astronomia, agora entendemos que um ano é o tempo necessário para a Terra viajar ao redor do Sol. As estações são causadas pela mudança de posição da Terra em relação ao Sol. Número 19. Olhe para a instrução específica que Deus deu há milhares de anos ao seu povo. Pois quando eles encontraram a citação da doença e quando aquele que tem uma descarga é purificado de sua descarga, então ele contará de si mesmo 7 dias para sua purificação e lavará roupas e banhará sua carne em água corrente e será limpo. Levítico 15, 13. Até recentemente, os médicos lavavam as mãos em uma tigela com água, deixando germes invisíveis em suas mãos. No entanto, a Bíblia diz especificamente para lavar em água corrente. Número 20. Os pesquisadores sugerem que praticamente todos os homens modernos, 99% deles, estão intimamente relacionados geneticamente a um ancestral masculino, apelidado de átomo. O cromossomo Y foi passado de pai para filho por milhares de gerações e, finalmente, remonta a um homem, que os cientistas chamam de átomo. Cientificamente, o DNA vem de estruturas celulares especiais, chamadas mitocôndrias. Estes rastreiam de volta a uma mulher, chamada Eva, cientificamente, assim como a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 1. A Bíblia, para muitos, é um guia espiritual, um farol inabalável de verdade. Ela é vista como a palavra de Deus, inspirada diretamente pelo Criador, sendo a chave para a compreensão do universo e da própria vida. Mas será que você já parou para refletir profundamente sobre a maneira como você percebe isso? Uma voz sussurra dentro da mente, uma dúvida que, muitas vezes, surge em um momento de reflexão. A Bíblia, apesar de sua reverência universal, seria como o jogo do telefone. Você já pensou nisso? Imagina um jogo simples, onde alguém transmite uma mensagem, e ao longo do caminho, essa mensagem vai se distorcendo até chegar ao seu destino final. Agora, ao pensar na Bíblia, muitos podem questionar: será que com o passar dos séculos, as palavras originais não se perderam em meio ao fluxo de traduções, interpretações e reinterpretações? A pergunta se ergue silenciosamente. Como confiar completamente em algo que aparentemente passou por tantas mãos, por tantas culturas, por tantas transformações? Mas o fato é que durante milênios, a Bíblia sobreviveu a impérios, guerras, perseguições e críticas. A mensagem parece ter se mantido intacta, apesar das tentativas humanas de modificá-la. A confiança na palavra escrita se fortalece diante de uma visão mais profunda, mais espiritual.
Mas há mais do que uma simples resposta de fé. Existem aspectos que tornam essa confiança fundamentada. As profecias e os fatos científicos presentes na Bíblia, muitos dos quais só seriam confirmados pelos estudiosos séculos depois, impressionam. E sendo assim, acredito que esse vídeo tenha impactado sua vida de forma positiva, pois tudo se resume na grandeza da existência de um Deus grande e soberano, mas também justo e fiel. E tudo o que ele fez, o fez para nós, para desfrutarmos da sua bondade na sua presença. E antes que o pecado entrasse no ser humano, ele já tinha um plano perfeito para a remissão dos nossos pecados, Jesus Cristo de Nazaré, que foi entregue à morte para que pudéssemos um dia voltar para a gloriosa presença do Pai. E isso é graça. Nada que possamos fazer pode salvar-nos. Somos salvos pela fé, pela confiança em Cristo, que pagou nossa dívida. Não importa o quão distantes estejamos ou o quão graves sejam nossos pecados, a misericórdia de Deus está sempre disponível para aqueles que se arrependem sinceramente e colocam sua confiança nele. O apelo é claro, não espere até que seja tarde demais. O tempo é agora. Assim como quem pula de um avião precisa de um paraquedas para sobreviver, todos nós precisamos da salvação oferecida por Cristo. O tempo é curto. O peso da eternidade pesa sobre nossas decisões. A vida não é sobre o que fazemos com ela neste momento fugaz. Ela é, antes de tudo, sobre como responderemos à oferta de Deus. O julgamento é certo, mas a graça de Deus é maior. Isso faz sentido? A decisão está em suas mãos. Até o próximo vídeo.